E aí, rebanho, vamos falar um pouquinho sobre os soças. Soças em geral, qualquer pessoa que defende o Estado, tá? Geralmente a gente utiliza a palavra soça quando a gente quer falar de socialistas soft, por assim dizer. Então tem muito socialista soft por aí. O primeiro nível, como eu costumo dizer, é o cara que é anarcocapitalista gradualista, que defende que a democracia pode ser eficiente pelo menos para uma coisa, que é para reduzir o próprio Estado. Aí depois você tem os minarquistas, que é o próximo nível de sociagem. E depois vai aumentando, você tem a galera que é neocon, e a galera que vai pedindo cada vez mais Estado até você chegar aos comunistas, que são realmente a galera soça radical, por assim dizer. Mas veja bem, tem uma galera aí que sempre fica nesse meio termo. É a galera que não tá querendo muita coisa, tá ligado? Pede as coisas mais fundamentais, acredita que tem que ter o Estado para algumas coisas, não tem que ter em tudo. Uma pessoa mediana. E aí eu fico pensando, poxa, por mais que você argumente, por mais que você mostre, você diga, olha, cara, o Estado é ineficiente, a gente tem evidências práticas e também tem uma argumentação a priori que demonstra que mesmo sem experiência, o Estado é falho, o Estado não faz cálculo econômico, não tem nenhum incentivo para que o Estado seja eficiente, os políticos não vão ser bonzinhos só porque você acredita que eles vão ser bonzinhos, votar não faz muita diferença, visto que sempre tem um poder por trás, geralmente o poder econômico, e está atrelado aos corporativistas. Inclusive eu falei sobre isso no meu vídeo sobre o Sun Tzu, sobre a arte da guerra e quem é o real baluarte do Estado, que é uma das primeiras questões que o Sun Tzu levanta no livro dele, que são os corporativistas, são as pessoas que conseguem manipular o Estado de fora do Estado e, cara, como eles afetam a economia como um todo? De formas inimagináveis, porque a partir do momento que você impede que novos players entrem no mercado por causa de regulamentações que foram impostas através de compras de legisladores feitas por esses corporativistas, a gente não tem como saber até onde o mercado evoluiria, até onde o processo de mercado permitiria que nós fôssemos, até onde o acúmulo de capital, o acúmulo de riqueza da sociedade nos levaria. Não tem como a gente prever isso. A gente faz algumas previsões de tendência, a priori a gente só sabe que seria mais eficiente, que seria um acúmulo de riqueza bem maior, mas a gente não tem como dizer pontualmente estaríamos aqui ou estaríamos acolá. E essas pessoas parece que não estão nem aí para argumento. Você argumenta, você estrutura toda uma linha de raciocínio e a pessoa diz, ah não, mas e como é que ficaria tal coisa, tal coisa, tal coisa. Esses dias eu estava vendo um áudio do Olavo de Carvalho, de vez em quando eu assisto porque tem muitas coisas interessantes, e ele falava sobre os terraplanistas. É uma coisa que é recorrente no canal dele. Mas o ponto em que ele trata é o seguinte, o cara coloca um argumento a favor do terraplanismo. E aí chega um cara que, em vez de tentar atacar o argumento do chapéu de alumínio, não. Ele coloca um outro argumento de um outro assunto. E aí o ponto do Olavo de Carvalho era o seguinte. Será que as pessoas que fazem parte do meio acadêmico não conseguem resolver um problema e depois partir para outro? Quando levantam um, você já levanta outro problema que não tem nada a ver, em vez de responder aquele que foi levantado primeiramente. E é assim que eu vejo que ocorre muitas vezes a argumentação desse pessoal que é sócia, que está sempre ali. Ah, eu não gosto muito dos políticos, não gosto do Estado, mas tem que ter Estado. Tem que ter Estado por algum motivo, mesmo eu não gostando dos políticos, mesmo eu achando que são todos mentirosos, mesmo eu sabendo que são promessas vazias, que eles não têm honra, que não têm dignidade, que não importa o que eles prometam, eles só vão cumprir se aquilo fizer parte do plano deles para enriquecerem mais. Então, essa argumentação sempre existe junto a esses sócios. Tu levanta um ponto, tu diz que o Estado é ineficiente, e aí o que é que surge? Quem vai ajudar os pobres? Como é que vai ficar o controle de zoonoses? Como é que vai ficar a propriedade intelectual? A China vai dominar o mundo em 3 semanas? Ou então a propriedade privada é garantida pelo Estado, sendo que ao mesmo tempo o Estado expropria a propriedade privada e ainda diz que ele pode te expropriar a qualquer momento se ela não cumprir a sua função social. Eu falei isso bastante nesses últimos vídeos. Então dá vontade de desistir desses sócios. Dá vontade de ver a galera argumentando desse jeito e dizer, cara, tu quer Estado? Então toma aí o Estado, continua com o Estado. Perpetua isso aí. Essa degradação moral, essa degradação ética, essa degradação econômica. Deixa os próximos ciclos econômicos virem. Deixa a pobreza se espalhar por causa do Estado. É um pouco triste isso aí, esse pensamento. Só que às vezes ele me permeia, e eu acredito que permeia muita gente também. Mas aí a gente lembra, se eu agir dessa maneira, o que os sócios pedirem mais vai me afetar também. E aí depois tem outro pensamento que é contrário. Não, mas aí eu vou conseguir contornar o Estado porque eu tô ligado que o Estado faz mal pra gente, então eu vou buscar alternativas, vou buscar saídas.
Só que não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Quanto mais legitimidade as pessoas entregam na mão do Estado, quanto mais fé as pessoas têm nos políticos, mais difícil fica de contornar o Estado. Porque assim ele acaba se expandindo muito mais. O Sowell fala sobre isso no segundo volume do livro dele, Economia Básica, um guia voltado para o senso comum, que vai estar aparecendo aí na tela em algum dos lados, que quando o Estado se expande, geralmente através de impostos, você tem um risco de revolta, porque o Estado chegar a dizer vou aumentar os impostos é completamente visível para as pessoas que fazem parte da nação que está sendo parasitada, do território parasitado. Então ele tende a buscar alternativas ligadas à inflação. Do mesmo jeito é com outras questões. A diferença é que com impostos o negócio está tão na cara, está tão ali no bolso da pessoa, bate tão forte no bolso que a pessoa percebe na hora e se revolta. A pessoa fica com mais raiva do Estado. Só que tem outras coisas que ela pede, que o Estado acaba fazendo e se expande por causa disso, mas como não dói diretamente no bolso, como a pessoa nem percebe que vai ser mais espoliada por causa disso, aí ela deixa passar. E deixa passar, deixa passar, deixa passar, deixa passar. Daqui a pouco começou a rolar uma inflaçãozinha, rolou um controlezinho de preços, efeito Cantillon, que é algo que eu falo bastante aqui no canal. E aí, daqui a pouco, o Estado começa a controlar o preço do leite, começa a controlar o preço da ração das vacas e depois do que é utilizado para fazer a ração das vacas. Daqui a pouco tu criou um socialismo inteiro por causa de algumas coisas que tu pede aqui e acolá. E é óbvio que esse processo não é algo que ocorre da noite para o dia, no estalar de dedos. É óbvio que não é assim. São décadas e décadas e décadas e décadas e décadas, até que chega um momento que tem uma ruptura gigantesca, que é um passo que, para dar esse passo de volta, daqui que uma ditadura socialista venha falir, venha quebrar, o tempo, meu Deus do céu, as atrocidades que vão ocorrer nesse período, não tem como voltar atrás, não tem como recuperar. E eu falo isso porque eu tenho muito medo de pessoas específicas que podem ascender ao Estado. Eu acredito que, se for para elas ascenderem, elas vão ascender de qualquer maneira, porque aí vai ser meio que um período preparado para isso. Eu sei que às vezes parece teoria da conspiração isso aqui, mas talvez seja, eu não sei. Mas, basicamente é o que eu acredito, que tem alguns períodos em que o Estado se prepara para permitir que alguns políticos socialistas mais intransigentes ascendam ao poder, e tem outros períodos que não. É por isso, inclusive, que a gente tem alguns períodos onde você tem a direita chegando ao poder. Você está vendo isso aí agora rolando com o Brexit, você viu com o Trump, se bem que agora talvez tudo cá por terra. E também teve aqui no Brasil o Bolsonaro e tal. Só que, depois de um tempo, quando a economia acaba se fortalecendo, você acaba criando um incentivo para que outros políticos socialistas voltem ao poder, prometendo welfare state, prometendo mais coisas de graça, sem que as pessoas percebam que vão sair tudo do bolso delas próprias. Então dá vontade sim de dizer, velho, fica aí com o teu Estado que eu vou contornar. Só que a gente não pode fazer isso, a gente não pode permitir que isso ocorra. Já parou para imaginar se a gente deixasse de tentar fazer todas as coisas que são difíceis, que são complicadas, só pelo fato de elas serem complicadas, mesmo sabendo que são corretas? A gente estaria num caos gigantesco, as coisas seriam bem piores. E aí eu fico me lembrando do Rothbard, e que Rothbard morreu sem ver muita coisa que teria melhorado pra gente, um acúmulo de riqueza gigantesco, que mesmo o Estado impedindo a gente de enriquecer muitas vezes, a tecnologia acaba sendo muito mais veloz do que o Estado, o mercado acaba sendo muito mais veloz do que o Estado. E isso seria muito bom se o Rothbard tivesse visto, se diversos outros autores, se o Mises tivesse visto isso aí. É óbvio que eles pegaram ali uma parte desse processo, só que, cara, a tecnologia está evoluindo cada dia mais rápido. Você tem até vídeos do Alexandre Porto falando bastante sobre isso, sobre a singularidade tecnológica. Eu não acredito necessariamente em tudo aquilo ali de forma literal, mas o avanço da tecnologia é gigantesco. E talvez o Estado caia assim, justamente por causa dessa evolução tecnológica, da descentralização de informação, como o Ancapsul diz. Isso tudo aliado ao fronte cultural, que é algo que a gente está tratando aqui. Você tem vídeos falando sobre libertarianismo, tentando trazer cultura pop para o libertarianismo e também libertarianismo da cultura pop, por assim dizer. Você tem pessoas começando a criar músicas, pessoas começando a criar crowdfunding, e tudo isso é excelente. São diversos frontes de batalha em que a gente vai lapidando e vai degradando o Estado aos poucos. Isso aliado a outras questões que a gente faz meio que de forma passiva, por assim dizer, que é no caso do que ocorre com a tecnologia. Às vezes a pessoa só está querendo lucrar e não está querendo necessariamente destruir o Estado. Mas aí o que ela faz e do jeito que ela faz permite que a gente tenha alternativas para o Estado.
Isso a gente vê, por exemplo, com o Uber, sabe? Você tem uma regulamentação estatal muito pesada nos táxis, eles são caros, e aí chega alguém que diz, olha, eu não quero nem resolver esse problema aí, tá ligado? Eu só quero lucrar. Mas para lucrar, eu tenho que resolver esse problema. Então toma aqui, vamos criar Uber, vamos criar Netflix. Vamos criar diversas outras empresas, diversas outras startups que vão resolver problemas que podem contornar o Estado a curto prazo. E toda vez que o Estado impor uma nova regulação sobre essas novas empresas, uma nova startup vai surgir para tentar circular novamente aquela regulação. E aquilo que o Rafael fala, sempre que o Estado coloca um muro, vai aparecer alguém para vender a escada. Ou sempre que o Estado levanta um muro, vai aparecer alguém para vender a pá para você cavar um túnel por debaixo do muro. E óbvio que isso é um processo muito lento, é muito desgastante, é um trabalho bem de formiguinha mesmo, cada um vai colocando mais uma partícula de areia, mais uma partícula de areia, mais uma partícula de areia, até que a gente tenha realmente um formigueiro grande o suficiente para que a gente consiga meio que impedir o Estado de atrapalhar a nossa vida completamente, sabe? Mas, pelo outro lado, que é o real título desse vídeo, é o real tema desse vídeo, na verdade, é muito difícil lidar com a sossagem, velho. Dá vontade de desistir e dizer assim, meu irmão, deixem que o Estado lhe consuma. Tanto é que tem gente que diz, quanto pior, melhor, né? Eu não tenho esse pensamento. Mesmo assim, eu me preocupo bastante com essas questões. Eu tento me manter alinhado para não permitir que a quantidade de socialistagem da galera me faça não querer mais trabalhar em prol do libertarianismo e do anarcocapitalismo. E isso aqui é algo que eu queria trazer para vocês, porque vocês também não podem permitir que isso ocorra. Eu sei que muita gente é assim, mas não façam isso. Sempre que você vê alguém soçando, se for o momento certo, tenha coragem para rebater aquelas ideias. Mas lembrem-se, se for o momento certo, nem sempre é o momento, porque nem todas as pessoas que estão próximas estão querendo debater ou estão querendo escutar debates. Então, quando você começa a falar, muitas vezes você se torna o anarco chato. E a gente deve evitar esse problema justamente para que as pessoas não sejam repelidas, beleza? Mas agora eu vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal, patrocinem através do Apoia-se que está aí na descrição e também comprem através dos links que eu deixo na descrição, isso ajuda bastante a patrocinar o canal. Valeu, falou e fui!